Então, a gente vê diversas pessoas, diversos profissionais, Santiago, que não têm necessariamente uma relação com a regularização fundiária rural na sua formação. Porém, o Renato botou aqui, ó, que ele é especialista em direito rural. E, dentre outros profissionais aqui, eles não têm, assim, na sua profissão, diretamente, uma relação como a Adail falou, que é formada em pedagogia. Porém, a Adail, ela é proprietária rural. É um exemplo, não sei. Mas o Caleb botou aqui, ó, sou proprietário de terra e tenho interesse em trabalhar na área. Na verdade, ele perguntou, tem interesse em trabalhar na área? A gente vai aqui responder para você, Caleb. Assim como está respondendo o Adail. Muita gente, Santiago, tem essa relação com o meio rural, tem essa relação com o agro. Ele é um despachante, ele tem muito contato porque ele trabalha com produtos oriundos da agricultura, seja animal, seja vegetal, trabalha com distribuição desses produtos. Porém, ele vê no seu trabalho muitas vezes entraves causados pela regularização fundiária. Muitas vezes o proprietário rural ele não tem ali um crédito para produzir porque não tem um CCIR atualizado, não tem um CAR daquela área. E esse cara que tem uma visão empreendedora, mas não trabalha diretamente com regularização fundiária e está assistindo a nossa live aqui, ele vai entender que é uma grande oportunidade de mercado, Santiago, porque ele vai fazer com que esse proprietário rural tenha as suas documentações necessárias todas atualizadas, todas convergentes, vai fazer com que esse cara consiga produzir e vai adiantar o projeto dele, o trabalho dele, seja lá qual for, que tem aquela relação com o imóvel rural. Então, é aí que se encaixa o perfil 3, Santiago. É todo esse profissional que, de alguma forma, não necessariamente tem uma especificação técnica de faculdade ou de curso técnico, mas que exerce a sua profissão relacionada ao âmbito rural e está ouvindo a gente aqui e está vendo que é uma oportunidade para ele executar o combo rural, porque ele consegue fazer o CCIR com uma metodologia específica, ele consegue fazer o ITR, fazer a vinculação do CCIR e o ITR com uma estratégia bem definida. Ele consegue, em muitos casos, fazer o cadastro ambiental rural do imóvel, fazendo assim com que destrave a vida do proprietário rural, ele fature mais, porque ele consegue executar serviços que não consegue hoje fazer, porque não tem uma metodologia, e, consequentemente, vai fazer com que entraves naqueles serviços que ele já realiza sejam destruídos, não vão existir mais. Além disso, Santiago, esse perfil 3, é o que, de fato, a GNSS Engenharia busca na estratégia do Combo Rural, porque ele tem aquele perfil, ele tem aquela veia empreendedora. Então, ele vai, na região dele, conhecer aquele cara que é agrimensor, é credenciado e não está fazendo serviço porque está naquela competição por preços, está ali sem conseguir executar os serviços porque está caindo na prostituição do mercado. E ele também vai conhecer, muitas vezes, profissionais que executam ali o CCIR, que executam o ITR, e, de semelhante modo, estão fazendo isso a troco de nada, porque não tem uma estratégia bem definida. Ele vai unir todo mundo e vai ser o grande gestor do imóvel rural. Ele vai montar a sua equipe e vai fazer com que o problema do proprietário rural seja resolvido, o problema do agrimensor, que não faz serviços hoje porque está caindo na prostituição no mercado, seja resolvido,
o problema do contador, o problema do despachante, que está ali fazendo a troco de nada serviço, seja resolvido. E vai faturar 15 mil reais para fazer apenas esse elo de ligação e a administração dessa equipe. Então, Santiago, é como você falou, né? Essa questão de parcerias, quando a gente fala do perfil 3, ele é totalmente responsável por a gente entender hoje que a metodologia do Combo Rural ela está diretamente relacionada a boas parcerias, diretamente relacionada a empreender da maneira certa, com uma metodologia bem definida. E, Santiago, a gente aqui ouviu algumas pessoas falando que estão se formando. São diversos os cursos que a gente ouviu aqui o pessoal falando. E quando a gente fala do perfil 3, a gente já deixa uma dica aí para essa galera que está aí no seu curso de formação. Ter uma metodologia que vai te ajudar a empreender, que vai te ajudar a faturar e ganhar dinheiro antes de você estar formado, vai fazer com que quando você se forme, você já esteja anos-luz na frente de seus colegas, né? Por exemplo, aí a Juliana, a gente usou até ela como exemplo, ela é formanda em engenharia florestal. Se ela tem uma metodologia para se inserir no mercado e executar o Combo Rural, fazendo com que ela tenha todos esses contatos no meio da regularização fundiária rural, quando ela se formar, ela vai estar muito na frente, na área dela específica. Se ela, digamos que queira trabalhar aí com regularização ambiental, ela já vai ter diversos contatos no mercado de trabalho, estando 1000 anos na frente de quem saiu da faculdade verde e sem perspectivas. Então, a dica que a gente dá para quem está se formando aí é que se encaixe aí nesse perfil 3, mesmo que seja, por exemplo, um formando em técnico em agrimensura, que posteriormente vai se credenciar, porque é uma grande oportunidade, não é mesmo, Santiago? E a gente não teve essa oportunidade, né? Não tinha GNSS Engenharia para falar isso para a gente quando a gente estava ali ainda se formando, né? Então, se a gente tivesse uma metodologia pronta para empreender nessa área e já começar a fazer os primeiros clientes antes mesmo de se formar, né? Então, essa pessoa se encaixa nesse perfil 3, né? Que é o perfil empreendedor. Não necessariamente é um técnico que pode fazer algum cadastro, né? Mas ela sabe empreender, sabe o que é que precisa ser feito, sabe que muitas vezes pode fazer um CCR, um ITR, um ADA, sabe que ali tem que fazer parcerias ali para fazer o comboral completo, para fazer o georreferenciamento, mas já aprende ali, já conquista aqueles clientes, né? E já, antes mesmo de se formar, né? Já coloca o pé na água e já começa a faturar. Né? É isso que a gente... E a gente tem, e é muito importante citar, né, que a gente está falando aqui, mas a gente tem, assim, profissionais de todos esses perfis que têm sucesso implementando a estratégia do Comboral. E na semana do Comboral, você vai conhecer um pouco da história de cada um deles, tá? Histórias do cara que é credenciado, o cara que não é credenciado, mas é um profissional especialista na área ambiental, que faz um crédito rural, que conseguiu agregar o Comboral à sua metodologia e faturar acima de 15 mil reais por mês. Um cara que é ali empreendedor, tinha vários contatos na área rural e conseguiu ali ter sucesso implementando. O cara que é advogado, que entendeu muito bem que não é só ter a regularização da posse para o domínio, uma ação de uso capião, não. Precisa de tudo isso e precisa resolver aquele problema daquele cliente ali, né, e precisa fazer parcerias para isso. Tem que ter o perfil empreendedor também, né? É perfil 3, né, que é o perfil empreendedor, que consegue entender e fazer as parcerias que precisam ser feitas, né? E é um pouco do que a gente fala, né? Esse perfil 3, ele entende muito bem a oportunidade e entende que ele tem que fazer parcerias ali, né? Ele precisa entender muito bem como ele vai se comportar, se ele vai fazer algum cadastro que ele pode fazer ou não, se ele vai delegar todos e vai apenas ser a parte ali do próprio setor ali da empresa, né? O setor de vendas da empresa, de marketing, vendas da empresa, que precisa desse tipo de profissional em qualquer empresa, né?
já que a venda é o motor do negócio, né? A venda, você precisa vender para você conseguir faturar acima de 15 mil reais por mês. E entregar, né? Vender e entregar o produto que você prometeu. E ninguém, Matheus, vai muito longe sozinho, né? A gente precisa de outras pessoas, né? Então, se eu tivesse sozinho nessa jornada, não existiria GNSS Engenharia. Se eu e Murilo apenas estivesse sozinho, a gente não teria chegado aqui hoje, se não fosse você, se não fosse outros colaboradores da GNSS Engenharia. Então, a gente tem que ter pessoas aí que estejam alinhadas ao nosso propósito aí, né, de gerar a regulação completa para aquele proprietário de imóvel rural. Ou seja, dividir para somar, né? Dividir para somar e você chegar aí a ter, a longo prazo, aí, chegar mais longe.